sou o professor Carlos Roberto da Silveira Júnior, professor do Instituto Federal Campus Goiânia, da disciplina de Introdução à Robótica do curso de Engenharia Mecânica. E vamos começar a disciplina falando sobre descrição espacial e transformações. Quando a gente fala de um manipulador robótico, por definição implicam em partes e ferramentas que se movimentam no espaço por algum tipo de mecanismo, seja um eixo que está conectado em relação ao outro, de tal forma que para que o manipulador robótico movimente, há a necessidade de movimentar esses eixos. E esses eixos movimentando, eles movimentam no espaço tridimensional. Adotamos que existe um sistema universal de coordenadas, utilizado como referencial para descrever o deslocamento e a rotação em relação a esse referencial. Eu tenho um referencial que muitas vezes é a base do manipulador e em relação a esse referencial, como que o manipulador se movimenta. A partir da mudança dos ângulos de cada um dos eixos ou do deslocamento de cada um dos eixos, eu consigo então identificar como é traçado esse movimento e qual ponto, por exemplo, que está o deslocamento daquela ponta ali do manipulador, da garra, por exemplo, ou da ponta ali do elemento que faz a solda. Uma posição é descrita, um ponto no meu sistema de coordenadas é descrito a partir de uma coordenada de pontos px, py, pz, um vetor 3 por 1. Por exemplo aqui, px igual a 1, py igual a 2, pz igual a 3. O vetor p de A, a gente vai fazer a leitura p de A, representa um ponto ao longo dos eixos do sistema ortogonal de A, chamado A. Aqui, por exemplo, P de A, Px, Py, Pz em relação ao sistema ortogonal aqui do eixo, x, y, z, A. Orientação. Um ponto no espaço pode representar, por exemplo, a posição do manipulador. Assim, mostra-se necessário identificar a orientação do manipulador no ponto em relação a A. Eu tenho um ponto em relação a A do sistema de coordenadas B em relação ao sistema de coordenadas A. Esse ponto aqui ele tem uma orientação, que é representado pelo sistema de coordenadas B. Ou seja, a garra, a ponta ali de solda, por exemplo, pode estar nesse ponto, porém, qual a orientação dela? É isso que é importante também saber. Figura seguida. 2.2, o sistema de coordenadas B foi fixado ao corpo de forma conhecida, que é a garra. Uma descrição de B em relação a A é suficiente para dar a orientação do corpo, sendo B representado por 3 vetores unitários de seus 3 eixos principais em termos de sistema de coordenadas A. Então tem o xb em relação a A, yb em relação a A e zb em relação a A. E eu tenho uma rotação de B para A. Então, ou seja, para que B alcance A em relação à sua orientação, eu preciso fazer uma rotação do sistema de coordenadas, uma rotação em relação a x, y, z do sistema de coordenadas. A matriz espacial é utilizada para representar essa rotação de um sistema de coordenadas para outro. Então, a matriz contém os vetores unitários de uma rotação em cada um dos eixos do sistema de coordenadas, x, y, z, sendo a rotação de B em relação a A, uma rotação de B em relação a A. Então, xb tem um componente xa, ya e za. Quando eu visualizo aqui xb, vamos pensar que o xb está aqui, ele tem um componente parte de x, y, z em relação a A. Ele pode ter um componente x, y, z em relação a A devido à sua orientação. Da mesma forma, para yb e zb. Por isso que a matriz é uma matriz 3x3 e ela é simétrica. A gente olha aqui na linha xb, yb, zb. E aqui xa, ya, za. Na linha xa, xa, xa relacionada a xa e na coluna xb, xb, xb relacionada a xb. Então é uma matriz, digamos assim, simétrica que representa a rotação tanto de um sentido quanto para o outro se eu fizer uma transposta em relação a ela. A gente vai ver isso aqui na frente. Sistema de referencial. O referencial corresponde ao conjunto de 4 vetores que fornecem informação da posição e orientação. Então, se eu tenho um sistema de coordenadas em relação a outro, eu tenho uma posição, que é esse ponto de A aqui, que é em relação ao sistema de ortogonal A para B, eu tenho um deslocamento PA. E em relação aqui, de B para A, eu tenho o quê? Uma mudança na orientação.
Por isso que a matriz contém 4 vetores. O sistema de referencial B é descrito P de A, RBA, sendo Pborg de A o vetor que localiza a origem do sistema de referência B. Então, Pborg, a gente vai ficar ambientado com esse termo PB, né? PB é esse ponto aqui, org, representando, né, sistema de coordenadas B, sistema ortogonal aqui, B. Por isso que a gente fala o termo Pborg em relação a A. Então aqui, meu sistema de coordenada B pode ser expresso em relação a A, eu tendo que o Pborg de A, ou seja, o ponto de origem do sistema de coordenadas de B em relação ao A, e a rotação de B para A. Ou seja, se eu tenho um sistema de coordenadas A em relação ao sistema de coordenadas B, eu tenho que fazer uma rotação para ele igualar. Não vai dar para rodar aqui porque as mãos são diferentes, né? Mas eu tenho um sistema de coordenadas aqui, eu tenho que fazer uma rotação, digamos rotação, e uma translação para que ele alcance o sistema de coordenadas A. Sistema de coordenadas B, sistema de coordenadas A. Então eu preciso fazer uma translação e uma rotação para que o B se torne A. E os mapeamentos, ele pode ser apenas translação, apenas deslocamento aqui, para alcançar o eixo, o sistema de coordenadas A. A rotação, ele pode estar no mesmo ponto, faz a rotação, ou genérico, que são os dois mapeamentos juntos, né? Então aqui é uma translação, percebam que ZA é paralela a ZB, YA é paralela a YB, XA é paralela a XB, e vai ocorrer apenas uma translação aqui. Então, P de A, Pborg de A e PB, a soma, né? Se a gente visualizar aqui, a gente consegue visualizar um triângulo, né? Mesmo estando no ambiente, uma visão 3D aqui, eu tenho um triângulo que a soma desses dois vetores aqui vai ser igual à soma desse vetor aqui. Então, PA, que é esse aqui, é igual a P de B, esse aqui, mais Pborg de A. Ou seja, o ponto em relação a B mais esse ponto sistema ortogonal de B em relação a A. Já o mapeamento rotacional, eu tenho o que? Eu vou fazendo apenas a rotação do meu sistema. Eu tenho um sistema de coordenadas A, sistema de coordenadas B, e quando eu faço a rotação, eu tenho o meu PB em relação a A. Né? Aquela matriz que a gente viu agora há pouco. E observando aqui, ó, o movimento inverso, a definição de rotação é essa. O movimento inverso dessa rotação, ou seja, a gente está fazendo de B para A, B para A. Se for de A para B, eu vou ter essa matriz simétrica. Eu vou obter uma matriz simétrica a essa, ou seja, a simetria em relação a uma transposta. Né? Eu tenho aqui XB, XB, XB na vertical, vou ter XB, XB, XB na horizontal aqui. Depois vocês passam aí para ter essa percepção. Ou seja, a diferença de uma rotação de B para A ou de A para B é que eu vou ter uma transposta. Né? É um movimento inverso, é uma rotação inversa, né? Digamos assim, eu estou fazendo um caminho inverso, que corresponde a uma transposta devido à simetria da matriz de rotação. Então essa característica de simetria da matriz é bastante útil, por quê? Porque a minha inversa não é aquele cálculo inverso matricial que a gente estava acostumado a fazer, mas sim, a minha inversa é uma transposta. Então esse é o mapeamento rotacional, ponto de B em relação vezes a rotação de B para A. Aqui a gente tem o exemplo 2.1, em que foi feita uma rotação de 30 graus. Deixa eu abrir aqui o exemplo. Então eu tenho o exemplo 2.1 aqui, em que, resumo, em que há uma rotação do sistema de coordenadas A em relação ao sistema de coordenadas... O B é uma rotação em relação a A. Né? Quando a gente percebe assim, essa rotação é em torno de Z, e aí no exemplo ele fala, ó, essa rotação ocorre sendo o eixo Z saindo da folha, ou seja, eu tenho aqui X, Y e Z saindo da folha. Né? No sentido aqui, saindo da folha. Z, X e Y. E aí quando ocorre a rotação de 30 graus. Né? A gente tem ali no livro essas identidades trigonométricas relacionadas à rotação. Quando eu faço uma rotação, por exemplo, em Z,
eu não altero nenhum dos elementos aqui em Z. Se a gente voltar na matriz B, se a gente voltar aqui no outro, aguarde, no outro documento, eu tenho aqui no apêndice A do livro as rotações x, y, z. Perceba que quando eu visualizo a matriz de rotação, né, quando eu visualizo a matriz de rotação, eu tenho aqui, ó, x, x, y, b, xa, cb, xa. Essa linha e essa coluna estão influenciadas aqui pelo x, né? Tem a presença de x. Mas se eu rotaciono em torno de x, eu não estou rotacionando x, né? Que é o que a gente pode visualizar aqui, ó. Se eu estou rotacionando em torno de x, não está havendo movimento em x. Só está havendo movimento em y e z, né? Da mesma forma, se eu estou rotacionando z, não há movimento em relação aos componentes de z. ZA, 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 ZB, ZB, ZB. Né? Só há uma rotação em relação a x e y, que são esses elementos aqui da matriz. Esses 4 elementos. Que é essa ideia aqui. Ah, então por isso que é só essa relação aqui, ó. Seno e cosseno, 0, 0, 0, 0, 1. Sempre presentes em torno da rotação. Em torno de z, é esse formato. Em torno de y, é onde tem o y. Em torno de x, onde tem o x, não apresenta rotação. E esse 1 aqui é como se fosse a identidade, né, demonstrando, não, o x não deixa de existir. O x está presente, né, porém, não está havendo rotação relacionada a x. Voltando aqui no exemplo, então eu tenho a matriz rotacional de Z, em que tem o cosseno, menos seno, seno, cosseno. Quando eu falo uma rotação de 30 graus, cosseno de 30, 0,866. Seno de 30, 0,5. Menos seno, menos 0,5. Cosseno, 0,866. E eu tenho a minha matriz rotacional de B para A. De B para A, que é só uma rotação em torno de Z de 30 graus. Ponto B, o ponto em relação a B, esse ponto aqui em relação a B, ele é 0, 2, 0. Então, se eu faço agora, para obter o ponto em relação a A, eu tenho o quê? A matriz rotacional, o ponto em relação a B, que multiplicado eu obtenho o ponto em relação a A. Né? Menos 1, 1,732 e 0. Certo? Um outro exemplo, aqui. Vamos voltar para a apresentação aqui. Um outro exemplo, aqui só mostrando, né? O livro ele é meio resumido, né, na apresentação das informações, então a gente tem que correr atrás às vezes para entender bem a resolução. Quando eu faço mapeamento genético é porque eu tenho uma rotação e uma translação, como eu falei anteriormente, né? E aqui é interessante, eu tenho uma translação, eu tenho uma rotação em relação ao ponto de B, ao ponto B aqui. E para a representação mais simples, para uma matemática mais simples, e aí vocês vão implementar, por exemplo, no WX máxima e no Scilab, as matrizes, a gente tem uma representação do ponto de B em relação à transformação de B para A. Onde essa transformação de B para A não é só a rotação, mas é a rotação e a translação. A rotação e a translação em uma matriz 4x4. Onde eu complemento aqui a minha matriz de rotação com 0, 0, 0, porque eu não tenho um quarto eixo. Eu só estou aqui para complementar. E P-Borg de A, que é o ponto, né, da translação aqui, em relação ao eixo B. Um aqui no final, só para fazer meu cálculo aqui matricial e obter o P de A. Mas por que colocar numa matriz assim? Para simplificar operações matemáticas a serem realizadas futuramente. Então, se eu tenho aqui, e isso aí funciona mesmo, ó. Se eu multiplico aqui linha-coluna, P de A é igual linha-coluna. P de B, rotação de BA, que é a mesma coisa disso aqui. E esse 1 aqui, ó, eu multiplico com P-Borg de A. P-Borg de A. Certo? Formato matricial permite a realização de operações matemáticas com mais facilidade.
Então, exemplo 2.2, eu tenho a rotação em torno de Z, mesmo estilo do exemplo 1, e uma translação para alcançar o A, certo? Mesma forma, vamos voltar lá no exercício. Oh céus, ó vida, ó azar, tem que entrar aqui. Aguarde. Tela cheia. Exemplo 2.1. Exemplo 2.2. Eu tenho então a matriz rotacional em torno de Z, vezes o ponto em relação a XA, YA, ZA aqui, que é 150, ou é 150 que foi definido, que é a translação de B para A, deslocamento de B para A, e o PB é o ponto em relação ao eixo de coordenadas B, 370. Montando a minha matriz 4x4, eu tenho o conjunto aqui, ó, 0001, 0001, para completar. Certo? Então, eu tenho minha matriz em relação ao ângulo de 30 graus, né? Então, cosseno de 30, 0.866, seno de 30, 0.5. Positivo aqui, negativo aqui, devido à característica da matriz rotacional de Z. E o ponto PB aqui, 370. E 1 aqui no final para complementar a matriz. Quando eu venho multiplicando aqui, linha, coluna, 0.866 vezes 3, menos 0.5 vezes 7, 0 vezes 0, 10 vezes... E o 10 aqui, ó, 0 vezes 0, 10 vezes 1. Esse 1 aqui, então, ele vai agregar a minha informação, o pboard ali, né, a translação. Não, desculpa, o pboard não. A translação, o pboard, né, o pboard de A. A translação necessária de um sistema de coordenadas para o outro. Fazendo novamente aqui, linha coluna, 0.5 vezes 3, 0.866 vezes 7, 0 vezes 0, 5 vezes 0, desculpa, 5 vezes 1, e aqui vai dar igual a 1. O que eu tenho? Tirando essa última linha, porque essa última linha, na verdade, não é o ponto em si, né? Ela está ali só para complementar. Eu tenho o que? 2.598 menos 3.5 mais 10, 1.5 mais 6.062 mais 5, 000, eu vou ter um P de A 9,09, 12,50. Né? Ou seja, quando eu tenho um sistema de coordenadas B, que tem uma translação e uma rotação, eu obtenho então a minha descrição a partir da matriz 4x4, multiplicada pelo ponto do sistema de coordenadas B, e encontro meu ponto no sistema de coordenadas A. Beleza, vamos lá, vamos continuar. Aqui é só um destaque do operador translacional, mas a gente não vai usar ele não, mas é uma forma de representação da minha informação também. Eu coloco tudo em função do Q, QX, QY, QZ, e meu Q aqui do meu sistema é a quadrado aqui deles, né? Como se fosse uma coisa um pouco mais vetorial, mas a gente não está usando isso não. Não vai usar isso não. Só mostrando a matriz rotacional, né? Se eu for usar o operador translacional, o exemplo 2.3 é similar ao 2.1, né? Só que mostrando já essa questão das matrizes de rotação. 2.4 também é estilo ao 2.3. Ele mostra dois exemplos equivalentes, mas um mais simples. Ele não mostra bem a resolução, né? Mas é só para fazer uma introdução do mapeamento e da translação, rotação. Um exemplo que eu passei, né? Considere o manipulador com sistema de coordenada B. Sistema de coordenadas B, sabendo o vetor P1 de B 10, 2, 12. A transposta, né? O Tzinho aqui transposta para simplificar a apresentação aqui do exemplo. Coincide com o eixo 3. E para alcançar o manipulador em T, é preciso rotacioná-lo em 30 graus em Y e translar 5, 0, menos 2. Para alcançar esse ponto aqui, eu tenho que translar 5, 0, menos 2. Calculo o vetor P2 de B. Né? Esse vetor aqui em relação a esse ponto. Se eu tenho esse ponto aqui. Certo? Se a gente ver aqui, vamos lá,
Demora, sai de uma tela, vai para outra, para simplificar. Os exemplos, visualizar. O arquivo de exemplos está lá disponível para vocês. Esse aqui é o 2.5. Ah, não, está no final. O exemplo slide 26. Eu tenho ponto de 1 em B, 10, 2, 12. Tem uma matriz rotacional, que a rotação é em Y. Rotação ocorre em Y. 30 graus em Y. De tal forma que pega a minha matriz rotacional de Y. Ó, 0, aonde tem Y, 1 no YY, YA, YB. Cosseno de 30, seno de 30, menos seno de 30, cosseno de 30. A gente vai usar essa simbologia para seno e cosseno por ser mais simples, pequena, para poder ter espaço para escrever, porque às vezes os números da matriz rotacional ocupam muito mais espaço. Faço acho a minha transformação aqui de T para B, onde eu tenho a rotação de T para B, que é essa matriz, e a translação aqui, ó, de T para B, que é o 10, 2, 12. Tendo a minha matriz rotação e translação ao mesmo tempo, né? Eu tenho essa matriz vezes o ponto, o P2, né? 5, 0, menos 2. Multiplico linha coluna. Tinha um errinho aqui, né? Na resolução anterior. Coloquei mais aqui, mais meio, e aí alterou aqui o resultado, ficou 13,32 em X, em Y2 e em Z 7,768. Essa linha aqui eu coloquei o tracejado para sinalizar, ó, isso aqui não é quadridimensional, né? O nosso sistema de coordenadas é tridimensional. Certo? Só agora, façam esse exercício, atividade, né? Considerando o manipulador com sistema de referencial B, mesmo modelo, né? Sabendo o vetor P1 de B 1558, mudando só os valores aqui, coincide com o eixo 13 para alcançar o manipulador em T, né? Cadê o manipulador em T? É preciso rotacionar 45 graus em X. Então, eu mudei aqui a rotação e o eixo de rotação. E translado 0,4 menos 4. 0,4 menos 4. Calcule o vetor P2 de B. Então, boa sorte e continuamos na próxima aula!